Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Discípulo. Eu sou o Daniel Monteiro e estou aqui com meu pai, Thiago André Monteiro. Fala aí, pai. Tudo bem, Dani? Tudo. 2 episódios já que a gente passou, hein? A gente já tá no terceiro. Vai demorar um pouco pro próximo. Você lembra quais foram? O primeiro foi de Adão e Eva, criação. Legal. E o segundo foi do nascimento de Jesus. A gente pulou lá pro Novo Testamento, né? É. E hoje a gente volta pro Antigo Testamento? Pra contar que história, hein? A do Adão e Eva. A gente já contou do Adão e Eva. Pecado do Adão e Eva. Ah, eles não tinham pecado ainda? Não. Muito bem, e a gente vai pra qual capítulo da Bíblia hoje? Gênesis 3. Gênesis 3, contando sobre o que as pessoas conhecem como a queda. O que é queda, hein? Queda é cair. Cair? Quem que vai cair aí, será? Os homens, pelo pecado, a vida deles. O homem e a mulher, pelo pecado? É. Vamos conhecer como é que isso aconteceu a primeira vez na história do mundo? Vamos. Ainda bem que já parou, né? Não parou. Não parou? Mas deve ser meio esquisito ser o primeiro a pecar no mundo, assim. É mesmo, é? Quer dizer que você ainda peca, então? Sim. Eu também? Sim. Eu? Eu não, você tá doido? Eu peco assim. Peco? Quem que peca? Todo mundo. Todo mundo? Menos a Trindade. Quem são? Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas Jesus foi homem também. Eu sei, só que ele só foi virar homem, mesmo sendo Deus também. Ele só foi porque pra salvar o mundo precisava de um sangue sem pecado. Ah, e ele não pecou. A gente vai ver isso um dia, né? Mas hoje a gente vai ver os homens pecando pela primeira vez. É. Você lembra onde eles estavam? No Jardim do Éden. Muito bem, então vamos ler Gênesis capítulo 3. Claro que quem vai fazer a leitura é o nosso apresentador, né? Pode ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus haveria criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Antes da gente continuar, eu vou fazendo algumas perguntinhas aqui pra você me ensinar, pode ser? Tá. Primeiro de tudo, que é muito esquisito pra mim aqui. A serpente era o mais astuto. Você sabe o que é astuto? Rapidinho, não é? Não é rápido. Astuto é meio que ágil pra pensar, meio inteligente, mas é um inteligente que usa a inteligência pra alguma coisa meio ruim, assim, meio má. Tudo bem, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. No episódio lá do Gênesis 1, a gente viu que Deus criou vários animais, inclusive os selvagens, inclusive a serpente, certo? Só que parece uma coisa muito esquisita. Certa vez a serpente, perguntou à mulher: animal conversava com os seres humanos? É que ela tava com o espírito de Satanás. A serpente era o Satanás? É. Como é que você sabe isso, que o texto nem falou nada disso? Porque eu já li. Leu aonde? Na Bíblia. Aonde que tem isso daí? Na parte do Apocalipse 12:9. Lê lá pra gente, então. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. O Apocalipse vai contar sobre o fim do mundo, né? E aqui no Apocalipse ele conta pra gente, então, quem que era essa serpente lá do começo. Quem que era essa serpente aqui? Diabo ou Satanás. Diabo ou Satanás. E a Eva, pelo jeito, nem percebeu, né? Tem algum outro texto que você sabe disso daí? Apocalipse 20:1 e 2. Lê lá pra gente também. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. A gente um dia vai chegar nessa história do fim do mundo, onde Satanás e todos os demônios vão ser presos. Certo? Certo. Aqui o texto que você leu vai falar sobre um anjo que veio com uma corrente e prendeu o diabo, Satanás, que o texto lá chama de a serpente. A antiga serpente. Antiga por quê, hein?
Porque foi desde a criação do mundo e já tá falando do fim do mundo. Pois é. Parece que a Eva não sabia que ela estava conversando aqui com Satanás. Mas essa serpente não é só um animal selvagem, não. Ela é o próprio diabo conversando. E sabe que ela estava tentando enganar a Eva? Sabe como que a gente sabe que isso daqui? Olha só a pergunta que o diabo fez para ela. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Era isso que Deus tinha mandado eles fazerem? Era. Não comer de nenhuma árvore do jardim? Não. Você vê como ela é astuta? Ela tentou enganar a Eva. Ela falou, Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore. Mas Deus tinha proibido todas as árvores? Não. Qual que ele tinha proibido, você lembra? A do conhecimento do bem e do mal. Era a única que era proibida, né? É. Nem a árvore da vida era proibida. Não era. Não era, né? Mas olha só como a Eva foi enrolada mesmo com a astúcia da serpente. Ela falou, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Não foi isso que Deus tinha falado? Claro que pode, né? E aí ela falou o quê? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Que era do conhecimento do bem e do mal, né? É. E olha só como a Eva já estava começando a se enrolar. Olha o que ela falou que Deus tinha dito para ela. Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Deus tinha falado para não encostar nessa fruta aí? Não. Só para não comer, né? Uhum. Você vê como a astúcia de Satanás consegue dar uma enrolada na Eva já? Mas nem entendi por que deu uma enrolada. Porque a proibição era pra comer. Primeiro que ela tentou enganar e falar, então vocês não podem comer nada. Ela falou, não, a gente pode. É só essa árvore que a gente não pode comer e nem encostar. Mas Deus não tinha falado nada de encostar. Mas por que enrolou? Não mudou, a Eva que tá se confundindo. Porque Satanás tá dando um discurso lá, tá tentando enrolar ela no discurso e parece que tá dando certo, hein? Olha só o que o Satanás tentou falar pra ela. É claro que vocês não morrerão. Satanás está meio que desafiando Deus, porque Deus falou, o dia que você comer dessa árvore, vocês certamente morrerão, não é? Uhum. E aí a gente continua a partir do verso 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Isso aqui é Satanás tentando fazer a fruta ficar tentadora para eles. Porque fala, não, Deus está mentindo para vocês. É isso que a serpente está falando. Na verdade, ele sabe que no dia que vocês comerem, não é que vocês vão morrer, é que vocês vão ganhar sabedoria, vocês vão conhecer o bem e o mal, que hoje vocês não conhecem. E parece que enrolou mesmo a Eva, né? Uhum. Continua no texto do verso 6 pra gente ver. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Caramba! Desobedeceu? Desobedeceu. É, ela pegou o fruto e ela mesma já tinha falado, a gente não pode nem encostar, mas aí ela já encostou, já olhou, parece delicioso. E ela ficou com vontade de sentir o gosto da fruta, será? É, desejou sabedoria também. É, ela desejou foi a sabedoria. Que sabedoria? Do conhecimento do bem e do mal. Pois é, ela foi enrolada direitinho pelo Satanás, né? E aí o que aconteceu com eles a partir do 7? Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Você já pensou que eles nem usavam roupas? E eles não viam problema nenhum com isso. Você conhece alguma criatura que não usa roupa e não tá nem aí pra isso? Os animais. Pois é. E aí quando eles abriram os olhos, não quer dizer que eles estavam só com o olho fechado, obviamente. Quer dizer que a partir de agora eles conhecem o que é o mal. E aí eles olharam pra si mesmos e falaram, a gente tá pelado, a gente tá nu. A gente precisa se cobrir. E aí eles usaram o que para tentar se cobrir? Folhas de figueira. É, folhas de uma árvore que tem folhas bem grandes, né? E aí o dia foi andando e chegou num momento em que... Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores.
por que você acha que eles se esconderam? Porque eles ficaram com medo de contar. Você sabia que Deus vinha conversar com eles direto? Vinha mesmo, igual uma pessoa vem assim perto da gente pra bater papo. Deus fazia isso com eles direto. E aí parece que chegou naquele fim de tarde ali, Deus se aproximou e pela primeira vez eles fizeram uma coisa que eles não faziam. Se esconderam dele. Se esconderam de Deus. Será que Deus já sabia que eles tinham desobedecido? Sim. Vamos ver como que Deus reagiu? Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que você não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Olha só que doideira. Deus já sabia, mas ele deu uma oportunidade para eles fazerem alguma coisa aí. Em que será que foi essa oportunidade? Se desculpar. E eles se desculparam então, né? Quando a Não. gente faz coisa errada, a gente pede desculpa. Não. O que o Adão fez? Porque a primeira pergunta foi feita pro Adão, que era o líder ali, lembra? Foi do Adão que saiu a costela que fez a Eva. Foi o Adão que deu o nome pra Eva. A gente já viu tudo isso, não foi? Foi o Adão que deu o nome pros animais. Isso. Então o Adão, como líder lá, ele tinha que responder primeiro diante de Deus. E ele reconheceu a culpa dele? Não. O que ele fez? Ele falou que foi a Eva. Ele culpou a Eva? É. Só a Eva que ele culpou? Ele também culpou Deus, Como? falando que foi a mulher que me deste. Ah, ele falou: ai Deus, você que me deu essa mulher aí que fez essa coisa errada. Não assumiu a culpa. É. E aí Deus foi então perguntar pra Eva, né? E aí a Eva, como era melhor do que o Adão, reconheceu e pediu desculpa, não foi? Não. Não? O que ela fez? Falou que a serpente enganou ela. Passou a culpa. Todo mundo fica passando a culpa. Sabe quando a gente faz coisa errada? Uhum. E aí a gente fica com vergonha de ter feito coisa errada, mas fica jogando a culpa nos outros pra tentar se livrar? Uhum. Foi a primeira vez na história do mundo que isso aconteceu. E não deu certo, né? Não foi uma coisa boa, foi? Não. E aí Deus começou a castigar todo mundo. Vamos continuar no texto? Vamos. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você. Entre todos os animais domésticos e selvagens, você arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você o ferirá o calcanhar. Vamos dar uma pausinha aí. Primeiro castigo para a serpente, que na verdade é quem? Satanás. Isso. Mas a serpente, o animal mesmo, aparentemente ele tinha pernas aqui, como se fosse um lagarto, alguma coisa. E aí o castigo pro animal serpente foi o quê? Rastejar pelo chão. Ficou sem as pernas, né? Começa a se arrastar pelo chão. E aí ele teria inimizade entre a serpente e a mulher. Lembra que os animais, eles eram amigos dos homens. É. E agora parece que a serpente é a inimiga. Uhum. E olha só que interessante, vai ter inimizade entre a sua descendência, a descendência das serpentes, então todas as serpentes que nascessem depois iam continuar, certo? Uhum. E o que está escrito aqui no verso 15? O descendente dela. Você percebeu que se o descendente é singular? Uhum. O que quer dizer isso? Que é só uma pessoa que é descendente dela. Quem será que ia ser o inimigo da serpente, que era o descendente da Eva? É Jesus. Pois é. Isso aqui é Deus já falando lá em Gênesis 3. A primeira vez que o homem e a mulher pecaram, ele está falando, vai vir um descendente, no singular, da Eva, que vai ser o inimigo de Satanás. E, inclusive, o texto fala o que vai acontecer. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Como Deus está falando com a serpente aqui, ele vai ferir o calcanhar, quer dizer que vai machucar. Que foi o que aconteceu com Jesus, ele foi muito machucado na cruz, não foi? Foi. Só que o que Jesus ia fazer com a serpente? Ferir a cabeça dela. E isso quer dizer o quê? Que é matar. Pois é. Você já percebeu que lá em Gênesis já tem um pouquinho da história do próprio Jesus acontecendo? Legal, né?
E aí continuam os castigos, né? Vamos ver como que a mulher foi castigada? A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Então a mulher não tinha uma coisa que agora ela tem. O que é? Dores de parto. Dores de parto. A gente vê para os animais, por exemplo, quando nascem, parece que a mãe não tem dor, a fêmea. Mas a mulher passou a ter dores no parto por causa do pecado da Eva, como um castigo para ela mesma. E uma outra coisa é que ela ia desejar dominar o próprio marido. Só que de quem que é, desde a criação, a responsabilidade de dominar sobre a criação? Do homem. Isso. E aí a mulher começa a tentar assumir um papel que não foi o papel original dela, que é tentar ficar mandando. E aí o mundo sofre com isso até hoje. A gente vê lá no Novo Testamento, por exemplo, quando você tem um casal, o homem e a mulher, o correto, de acordo com a vontade de Deus, é que o marido seja o líder do lar, que a esposa seja a ajudadora dele, só que no coração da mulher, por causa do pecado, ela sempre vai querer dominar. É uma das consequências do pecado. E vamos ver o que aconteceu de consequência do pecado para o homem? E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você veio do pó e ao pó voltará. O que a gente tem aqui pro homem? Qual que é o castigo pro homem? O trabalho. Não trabalho, porque antes ele já tinha trabalho, né? Ele já plantava. Antes ele plantava e só colhia. Agora ele vai fazer isso, mas ele vai começar a se cansar muito mais. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vai produzir espinhos e ervas daninhas. E para quem já fez alguma plantação sabe que isso aí atrapalha, às vezes até mata as plantas boas que você quer plantar. Então agora não vai ser mais super bom, não vai mais ser abundante a sua colheita. Você vai plantar e vai começar a vir coisa ruim atrapalhando o tempo todo. Você vai se cansar, você vai suar o rosto para conseguir o alimento. Antes parece que ele vinha com muita facilidade. Até quando que isso ia acontecer? Até ele morrer. Você sabe que eu acredito que o Adão e Eva não iam morrer nunca? Porque Deus tinha prometido que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morrerão. Certamente morrerão. Ah, mas eles não morreram imediatamente. Então Deus mentiu? Não, a morte começou a fazer parte do ser humano. Você vai trabalhar, agora você vai envelhecer, agora você vai ficar cansado e vai chegar um dia que você vai voltar pro pó. Por que vai voltar pro pó? Pois você é feito do pó. Lembra que ele foi feito de argila? A gente viu isso lá no episódio da criação. Depois que a gente morre, isso aí qualquer ser humano, né? Não é que enterra ele e o corpo dele se desfaz, vira de novo, volta pra terra. O pior é que por conta do pecado, todos os humanos começaram a ter pecado, morrer e os castigos. E aí no finzinho do capítulo, eu acho que a gente não precisa ler para o episódio não ficar muito grande, mas lembra onde eles moravam? Eles moravam no Jardim do Éden. E aí o que tinha no Jardim do Éden que não era proibido, mas que eles ainda não tinham comido? O fruto da árvore da vida. E lá no versículo 22, tá assim, olha. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. Ele tá falando dentro da Trindade de novo. Por que semelhantes a nós? Porque eles conhecem o bem e o mal. Isso. E olha só como Deus se preocupou com o bem da humanidade. Ele falou assim, ó, se eles, o Adão e a Eva, né, tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, o que ia acontecer com eles? Eles iam viver para sempre. Viverão para sempre. Por que Deus está preocupado com isso? Porque senão vai continuar pecado. Porque agora que eles são pecadores, eles estão afastados de Deus. E se eles comessem da árvore da vida, eles não iam mais morrer. Quem que pecou contra Deus
e não morre, e por causa disso tá para sempre afastado de Deus? Satanás. Você viu como foi importante Deus proteger para eles não comerem o fruto da árvore da vida, porque senão não ia dar para ter uma palavra difícil aqui pra gente, redenção. Você sabe o que é isso? É voltar pra Deus, né? Voltar para Deus. A gente, depois que entrega a vida para Jesus, a gente para de pecar. Não. Não? Não. Você já entregou a vida para Jesus? Já. Eu também. E a gente continua pecando? Sim. Por quê? Porque a gente tem a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa a gente vai deixar de ter em algum momento? Só no céu. E quando que a gente vai ter um corpo transformado sem essa natureza pecaminosa? Quando a gente for pro céu. E a gente vai pro céu depois que aconteceu o quê? A gente morrer. Viu como era importante a gente poder morrer? Era. E se o Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles não iam morrer. E aí eles não iam ter transformação do corpo deles. Então eles iam ser igual os anjos que viraram demônios. Igual Satanás, que se revoltaram e desobedeceram a Deus. E aí já era. Uhum. E aí, para impedir que o Adão e a Eva comessem do fruto da árvore da vida, o que aconteceu? Deus expulsou eles do jardim do Éden. Deus expulsou. Não só expulsou eles do jardim do Éden, mas olha o último versículo desse capítulo. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. É como se fossem anjos guardando com uma espada de fogo, assim, para que eles não conseguissem voltar para lá. E por que eles não podiam voltar para lá? Porque senão eles iam comer da árvore da vida. Viu como Deus não estava punindo eles, expulsando do Éden. Ele estava fazendo o que, na verdade? Salvando eles. Salvando e protegendo, né? Para que eles pudessem ser salvos. E agora a gente sabe quem é Satanás, né? Sabe quem é Satanás. Apareceu na história, né? Uhum. Triste esse capítulo. Mas foi o que aconteceu, né? E por causa do pecado de Adão e Eva, quando eles começam a ter filhos, a gente vai ver em episódios futuros, Caim e Abel, por exemplo, e na verdade toda a humanidade, né? Todo mundo acaba sendo descendente do Adão e Eva. O que aconteceu com eles, que é essa natureza pecaminosa, começa a passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para toda a humanidade, até chegar a nossa vez de nascer. Então a gente já nasce com a natureza pecaminosa, a gente já sabe pecar, mesmo muito nenezinho, e a gente só tem um jeito de fugir de uma vez desse pecado. Qual que é, hein? Entregando a vida. Entregando a vida o quê? Pra Jesus. Entregando a vida para Jesus. E aí depois que a gente passar pela morte, Deus vai transformar o nosso corpo, e aí o nosso corpo que era perdido vai passar a ser um corpo sem pecado. Gostou desse episódio? Sim. Conhecemos então a criação, conhecemos a história do nascimento de Jesus. Hoje a gente conheceu a história do pecado, é uma história triste, mas mesmo no final dessa história é uma história de salvação, né? De Deus cuidando do ser humano. E fica indicação pro próximo episódio, pra ser voltado daqui 4 semanas. E a gente vai pra onde no próximo episódio, hein? Pra infância de Jesus. A Bíblia conta bem pouquinho sobre a infância de Jesus, mas conta um pouquinho de quando ele era pré-adolescente lá. A gente vai contar um pouquinho do que aconteceu com ele. E você, ouvinte, obrigado por ficar com a gente aqui. Fica o convite do Dani agora pra você, ouvinte, fazer o quê, Dani? Convidar outras pessoas pra ouvir o Pequeno Discípulo. Isso. Então, você tá gostando disso daqui? Escreve pra gente. A gente tem lá um Instagram, é @clubeictus. ICHTHUS. Isso, tem na descrição do episódio aí, pra você que precisa de ajuda pra escrever. Mas chama os seus amigos, conta pros seus primos, pros seus irmãos, pro pessoal da classinha da igreja, sobre o Pequeno Discípulo. E a gente se ouve no próximo episódio, né? É. Então, até o mês que vem. Até mais.